pessoal, nessa aula vamos falar sobre lentes, como é feito os cálculos com relação à altura do objeto, a altura da imagem do objeto, a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho, se aconteceu um aumento da imagem, diminuição, se ficou do mesmo jeito. É claro que existe a diferença da lente e de espelho. Se eu pensar no espelho côncavo e convexo, a gente vai fazer um vídeo só para espelho côncavo e convexo, mas nisso a gente vai trazer alguns detalhes, como por exemplo, a gente tem 5 tipos de situações diferentes para um espelho côncavo e só um para espelho convexo. Em determinados momentos eu vou citá-los e detalhar um pouquinho o que seria cada um. O estudo analítico, que seria basicamente a parte desses cálculos, que seria foco, esse P, que seria a posição do objeto até o espelho, o P', que é a posição da imagem até o espelho, o A, que representa o aumento, que o objeto tem uma imagem e essa imagem pode ser aumentada, diminuída ou ser do mesmo tamanho do objeto. E para fazer esses cálculos, a gente tem que pensar em algumas coisas, tipo, que espelho eu estou usando, como eu posso fazer esse cálculo. E para isso, nessa parte do vídeo, vocês têm todas as fórmulas que a gente pode utilizar para fazer esses cálculos. Lembrando esse I, tamanho da imagem, o O, tamanho do objeto. São cálculos simples, que geralmente o aluno ele confunde um pouco. Se nas frações, no tipo da lei do Gauss lá, a equação de Gauss, você tiver denominadores diferentes, que nesse caso, denominador diferente, a gente precisa lembrar lá na matemática que eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum para fazer eles ficarem iguais. Vamos ter vídeos fazendo isso na prática, mas basicamente o detalhe é, se eu tiver que fazer um estudo analítico, se eu quiser saber os valores de cada uma das variáveis que eu tenho para a lente, foco, P, P', A, o I, são essas fórmulas que eu posso calcular. Basicamente, eu vou te dar algumas informações e quando você retirar os dados, você vai saber quais das fórmulas a gente vai poder aplicar para encontrar o que o exercício me pedir. Basicamente, essa parte do vídeo a gente vai falar do estudo da equação de Gauss, que é um sobre F, é um sobre P, mas um sobre P'. O F é o foco, o P é a distância do objeto até a lente e o P' é a distância da imagem do objeto até a lente. Aí nessa parte do vídeo a gente está fazendo essas análises, tipo, para saber se o objeto está à esquerda ou atrás da lente, ou se o objeto está à direita ou à frente da lente. E a questão do foco, porque a lente ela pode ser convergente ou divergente. Para quem não lembra, convergente, vários raios vão para um ponto só, e divergente, eu tenho um ponto só que se espalha em vários raios. Existe uma convergência, que é aproximar tudo num ponto só, e existe uma divergência. Quem vai me falar isso é o foco. Agora a posição, se o objeto está à esquerda ou à direita, aí eu vou olhar basicamente no sinal do P e do P'. Se os P' são positivos, eu posso concluir que o P está à esquerda ou atrás da lente e o P' está à direita ou na frente da lente. Se o P e o P' são negativos, eu posso concluir que o P', que é a distância da imagem até o espelho, está à esquerda ou atrás da lente e o objeto está à direita ou à frente da lente. E basicamente o foco positivo, eu tenho uma lente convergente, e o foco negativo, eu tenho uma lente divergente. Basicamente, utilizando aqui o cálculo das lentes, eu posso fazer uma análise sobre a imagem. Se eu pensar que eu tenho o objeto
e a imagem com sinais positivos, que seria o I e o O, a gente considera que a imagem é direita. Ela está para cima. Ela tem um padrão parecido com o que o meu objeto está. Como se fosse parecido com o espelho plano. Eu consigo ver nitidamente. É claro que ela pode ser maior ou menor, não tem problema. Mas eu tenho uma ideia legal do que está acontecendo. Agora, se eu fizer os cálculos e o meu I, que é o tamanho da imagem, e o meu O forem negativos, eu posso concluir que a minha imagem é invertida. Ela está de cabeça para baixo. Ela está ao contrário. Então a gente tem esses dois cálculos e ou eu vejo isso em um desenho ou eu vejo isso através das contas, olhando o sinal do valor do I e no valor do O. Para ter uma noção legal sobre o que seria lentes, eu trouxe um exercício da UFMG e vou ler ele para vocês. Com um espelho côncavo, pode-se formar de um objeto real uma imagem não invertida e que seja. Então vamos lá. A gente vai detalhar isso em outro vídeo falando de lentes, os 5 tipos de espelhos côncavos e um único espelho convexo. É uma única situação. Então olha só, ele fala que é um espelho côncavo. Então eu preciso lembrar que eu tenho 5 situações. Eu tenho 3 que a imagem é real, eu tenho um que a imagem não é formada e eu tenho outro que a imagem é virtual. A hora que ele fala assim para mim que eu tenho um objeto real, uma imagem não invertida, o que eu tenho que lembrar? Das 5 situações, eu só tenho uma situação no espelho côncavo que a minha imagem ela não é invertida. Ela é chamada de imagem direita. Ela acontece quando o objeto está depois do foco. Lembrando que eu tenho foco e centro de curvatura. O objeto está à direita ou depois do foco. O único caso que acontece isso, eu tenho uma característica importante. É o único detalhe que eu tenho para o espelho côncavo, que a minha imagem é virtual. Então, se ela é virtual, se ela não é invertida, eu tenho certeza que ela é virtual e que ela é direita. E se ela é virtual e se ela é direita, eu posso entrar na conclusão que seria a letra D ou a letra E. Como que eu vou poder saber? Para resolver esse exercício, você vai ter que lembrar que quando o espelho é côncavo, eu tenho uma imagem virtual, direita e maior. Se eu falasse que o espelho era convexo, eu tinha uma imagem virtual, direita e menor. Então, é a letra D ou a letra E? É claro que, se o espelho é côncavo, é a letra D, que é a resposta certa para essa alternativa. Agora, se eu falasse para você que o meu espelho era convexo, não seria a letra D, mas a letra E. A gente tem que memorizar, infelizmente, essas partes das lentes. Como se comporta uma lente côncava, que são essas 5 situações, e a única convexa, para a gente poder fazer essas análises, que foi o que aconteceu nesse exercício.